Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Hoje, que Jesus nos permita introspectar bem todo este conhecimento que nos é dado através dessas mensagens e que nós possamos ser um pouco melhores hoje do que fomos no dia de ontem. Pessoal, isso é um recado para vocês, né? É uma bênção que Deus está dando para vocês, pois chega para mim e eu me sinto tão satisfeito com a palavra do Senhor que eu procuro transbordar ela. Eu só me sinto melhor quando eu coloco ela também para as outras pessoas que estão com interesses de se melhorar, assim como eu tenho tido essa bênção de nosso Pai. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer um pedido também a vocês. E se vocês estão achando que o trabalho está bom, coloca lá um legal, tá? Esse é um trabalho de Deus. Coloca lá um legal para que a gente veja que vocês estão sentindo que essa palavra está lhes ajudando, entendeu? E também eu gostaria de pedir a vocês que vocês coloquem nos seus comentários lá títulos do que vocês queriam, a oração sobre qual é a dificuldade, o momento que você está passando. Basta dizer oração, faz uma oração por nós em relação à família, faz uma oração por nós em relação ao assunto que você achar que está precisando de uma oração. E eu vou ter o prazer aqui de procurar fazer as mensagens virem para que venham ajudar vocês, tá? Eu venho fazendo estudos sempre, todos os dias. É um tempo que muita gente diz assim, perde um tempinho lá assistindo, perde um tempinho lá ouvindo. Não é perder, nós estamos ganhando um tempo. Todos os dias a gente tem que ganhar um tempo, nem que seja meia hora, 15 minutos. Quanto mais tempo a gente conseguir ganhar com Deus, é um benefício para nós. Acima de tudo, agrada ao Pai, mas é um benefício para nós mesmos. Então, fiquem à vontade, pessoal, de pedir a oração, tá? E a gente vai tentar aqui fazer o melhor para vocês. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa mensagem de hoje e à nossa posterior oração. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem
e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem esta lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 25. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago, capítulo 3, versículos 2 ao 12. Meus irmãos, novamente um tema sensível. Nós temos que enfrentar os nossos demônios. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos mesmo que repetir o mesmo tema, pois nós somos tentados muitas vezes nos mesmos erros que nós já caímos, nos mesmos pecados que cometemos. Então, o maligno sabe muito bem de nossas fraquezas, e o grande desafio do homem é vencer a si mesmo. É certo que o mundo jaz no maligno, mas nada o fará pecar se você não permitir. As tentações não vêm de Deus. Ele as permite para que sejamos tentados e para que vençamos a nós mesmos. É como nessa passagem que acabamos de ler, que Tiago fala: as pessoas são tentadas quando são atraídas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. É a morte espiritual, gente. Muitas vezes não é a morte do corpo, pode até ser, mas é a morte espiritual que nós estamos falando aqui. Quando nós fechamos os olhos e nos abraçamos ao pecado, nós morremos para a evolução divina, para o lado do bem, para o lado de Deus, o que Jesus pregou. É isso aí. Uma das formas em que mais pecamos é com a nossa língua. Nós temos que refletir muito antes de falar. Muitos erros nós podemos evitar
se ficarmos calados. Temos que buscar nos tornar fontes do bem em nossas vidas e com os nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, resistindo ao pecado e sempre usando a nossa boca para proferir assuntos relevantes e salutares. Deus está sempre nos observando. Lembre-se disso. Então, irmãos, hoje, os temas difíceis e sensíveis que nós enfrentamos não são? Precisamos de muita oração, ser precavidos e vigilantes, pois é como Jesus disse: fácil é falar para resistirmos às tentações, o difícil mesmo é conseguir. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e procurar estreitar o nosso relacionamento com Jesus e com o nosso Pai, o nosso Criador. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, removendo de nosso corpo as energias negativas absorvidas em nossas andanças pelo mundo externo, banhando o nosso espírito nas vibrações elevadas do nosso Senhor, nosso Deus, e nos enchendo com mais fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é em Ti que encontro a renovação de minha motivação, e é ao Senhor a quem entrego a minha vida, os meus erros e acertos, os meus vícios e falhas, o sentido e o propósito de minha vida em Tuas mãos. Ó Pai, meu Pai eterno, preciso que me segures, Senhor, pois as tentações estão sempre a bater em minha mente, insistente e perversa, não dá trégua. Estou certo que isso, meu Pai, é coisa do maligno, tentando me fazer perder a retidão de pensamento e desviar dos meus avanços, me perdendo em meio à escuridão. A minha língua parece às vezes ter vida própria. Se me distraio um segundo, é tempo suficiente para todo o meu avanço se derrubar. Ó Senhor meu Deus, tende piedade de nós. Dai-nos forças, meu Pai. Abre um abismo poderoso entre nós e o maligno que toma conta deste mundo. Faz-nos superar a nós mesmos, nos fazendo suportar as tentações e sair mais fortalecidos da batalha diária entre o bem e o mal, que é travada a todos os momentos dentro de nós. Que a Tua mão poderosa repouse em nosso caminho, afastando e desviando todo tipo de mal, pois que somente Teu é o reino, todo o poder, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom sábado a todos. Que Jesus nos mostre o caminho e nos proteja, nos conduzindo pela sua mão.